Boa tarde a todos, aos irmãos que estão aqui nos acompanhando, encarnados, e aqueles que nos prestigiam com seu ouvido e sua presença, aqueles que já estão no mundo dos espíritos. Primeiro, é muito bom quando a gente fala de estudo, porque o Evangelho a gente tem que realmente aprender. Somente depois que a gente aprende é que a gente vai ser hábil a colocar em prática. Vamos lá, a questão a que passaram, submeteram Jesus, era uma questão de política, uma questão social, uma questão econômica. E o que era? Fizeram uma pergunta capciosa. A intenção era pegar Jesus, era como se fosse uma pegadinha. Era colocá-lo contra a instituição governante, aquela que sim havia instituído a cobrança de impostos. Já começa pelo nome, né? Imposto. O que é imposto? É uma coisa que alguém arbitrariamente definiu e colocou em caráter de lei. Mas vamos lá no livro dos Espíritos. Questão 766. Kardec indaga a espiritualidade amiga. O título é o capítulo 7, Lei de Sociedade, Necessidade da Vida Social. Kardec pergunta: a vida social, olha, a vida social está na natureza? Os irmãos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O que é a sociedade? Na questão 768, Kardec indaga: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? A resposta: o homem deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. E ele precisa o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Meus irmãos, entendamos, há todo o conjunto de leis naturais que são as leis de Deus. Na lei de Deus, em que Kardec traz essa indagação, os espíritos respondem que nós temos que viver em sociedade. Mas para que se viva em sociedade, haveremos de nos organizar. O que desperta em cada um a questão da sociedade? Desperta o nosso egoísmo. Sim, o contato com a matéria desperta isso. O egoísmo, o acúmulo. Todos nós queremos o melhor para nós. Queremos questões de saúde, de segurança, dentre outras coisas. Agora, quem vai, de onde haverá de ter recurso para gerir isto? A sociedade, desde aquele tempo, se organizava com esse propósito. Então, vamos pensar, há mais de 2000 anos atrás, também existia a questão daqueles que trabalhavam, daqueles que se prezavam ao sustento, mas haviam aqueles que viviam de usurpar. Entra aí os ladrões e outras coisas. A política, quando colocada de forma justa,
ela não tende a enriquecimento daqueles que a praticam, não. Mas este mal já existe desde aquela época. É tanto que, num determinado momento em que o Adenício estava lendo, pediu para voltar lá no início do Evangelho e procurar a explicação do que eram os publicanos. Olha, assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, ou seja, aqueles que iam cobrar. Publicanos eram aqueles encarregados de cobrar os impostos, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que, frequentemente, adquiriam e que, em muitos, eram produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Diz-se algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Por quê? Aqueles que eram cobradores de impostos, eles tinham risco. Imagina, você era colocado para exercer um papel a mando do reino, eu tenho que ir lá cobrar um imposto. Ninguém queria saber. E a própria revolta da população motivou, instigou com que eles questionassem Jesus. A revolta, a população estava revoltada com uma questão não religiosa, mas política, social, o pagamento de impostos. Por isso, para tentar Jesus e colocá-lo, quem sabe, contra a administração pública, eles fizeram essa pergunta. Porque era interesse daqueles que ali estavam conseguir, quem sabe, uma resposta, que Jesus falasse assim, ó, errado. Porque estes que cobram impostos estão utilizando o dinheiro de forma indevida. Ledo engano. Jesus não ia, de forma alguma, contra a lei aqui da terra, a lei humana. É tanto que quando ele é questionado se ele é rei, Pôncio Pilatos perguntou para ele, você é rei? O que ele falou? Se meu reino fosse deste mundo, as coisas não seriam assim. Ou seja, por quê? Sendo ele um espírito puro, não há mais essas questões de orgulho, não. Onde é frequentado por Jesus e ele espera que nós um dia cheguemos, não há essa história de que eu viva usurpando do trabalho alheio. Não. Estes cobradores de impostos, eles iam lá cobrar. O papel que eles exerciam na cobrança, lógico, oferia a eles uma remuneração. E nem tudo que eles cobravam, recebiam, era repassado ao governo. Naquela época já tinha as apropriações indébitas, o enriquecimento ilícito. A gente tem no próprio Evangelho um caso de um destes cobradores de impostos, Zaqueu. Zaqueu se arrependeu daquilo, da riqueza que ele oferia, indevida.
e colocou para Jesus. E o arrependimento dele era tão sincero que ele estava se submetendo a devolver em 4 vezes aquilo que ele havia. Mas Jesus não falou com ele, devolve. Não. Jesus não falou isso com ele. Jesus, a preocupação de Jesus era com a religiosidade de cada um. Jesus não está preocupado com que a gente está aqui exercendo mal ou bem o nosso papel, não. A gente tem que ser julgado pela nossa consciência. Eu tenho que, no exame meu, e a leitura do Homem de Bem fala isso, que a gente tem que analisar no final do dia, eu fiz para com o outro tudo que eu gostaria que fosse feito para comigo, que o outro fizesse para comigo. Esse é o despertar da consciência. Aquilo que tentaram tentar Jesus não era do interesse dele. Pois que se a gente está no mundo de provas e expiações, é porque nós temos da ligação ainda muito materializada com estas coisas. A nossa sintonia, por que a gente tem preocupação se o que eu estou pagando é muito ou não? Porque a gente está preocupado não é com o que eu estou pagando. É que você sabe que você está sendo, de certa forma, usurpado, está sendo roubado. Você quer ver como é que isso é natural de cada um de nós? Quando alguém pede para a gente uma esmola, sim, uma esmola. Por que a gente fica tão preocupado quando a gente dá uma esmola? Se a gente dá uma esmola, se você deu, você perdeu o domínio daquilo. Se você deu de coração, o que a pessoa vai fazer com aquilo é problema dela. Se um mendigo te pedir uma esmola, eu preciso para comprar um macarrão para minha casa, um litro de leite para meu filho. Você já vai pensando assim, ele não vai comprar macarrão. Ele não vai comprar leite. Você está julgando. A sua função termina no momento em que você decidiu dar a esmola, então entrega. Desapega daquilo. O que ele vai fazer, quem vai prestar contas é a consciência dele. Se ele ainda não atingiu o esclarecimento necessário de que ele está agindo errado, e aí? É você que vai se encarregar de ficar ali arrependido do que você fez, da caridade que você havia feito? Você perdeu todo o produto da caridade. A sua ação não lhe rendeu fruto nenhum. Você não fez bem. Você deu com uma mão, cobrou, julgou, condenou. O imposto, naquela época, a revolta da população, não era a questão de pagar o imposto. É porque eles se sentiam roubados. Mas calma aí. Quem é o culpado? Quem rouba ou quem é roubado? O Denício pode nos falar, conhece muito mais de lei do que nós. E aí? Eles se revoltavam em pagar o imposto. Gente, se nós viemos à Terra, aí nós vamos lá o seguinte, olha aqui, a questão 674, necessidade do trabalho, também no Livro dos Espíritos. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres.
Olha a resposta, diz 1857. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Quem que, na verdade, entra nessa ciranda e vai andando de acordo, ou dançando de acordo com a música? Eu. Por que eu tenho ódio, repúdio ao pagamento de imposto? Porque eu quero mais para mim. Por que eu trabalho? Por que eu me sacrifico? Porque eu satisfiz uma necessidade e já criei outra logo em seguida. É da conduta humana. Se nós não tivermos desejos, a gente para. A gente sempre tem um desejo. Quando você conquista aquele desejo, você logo coloca outro. E assim a gente vai motivando, motivando, motivando. E mexer com a gente, principalmente no que a gente trabalhou, a gente se sente ofendido. E que enquanto que a gente não tinha nada, é isso que Jesus colocou. Tem uma outra passagem, servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque a partir do momento em que eu considero que eu atribuo tanto valor ao dinheiro, eu viro escravo daquilo e deixo de entender o primordial, que é a caridade, que é o amor para com o próximo. Gente, tudo bem, muitos irão falar assim, Walter, mas o imposto não é bem colocado. Eu volto lá atrás. Isso não vai mudar, já tem 2000 anos desta passagem bíblica até agora. Alguma coisa já mudou, mas ainda há em nós muito do materialismo. E foi justamente nesse ponto, esquecendo completamente de Deus, que a gente foi tentar Jesus. Sim, nós estávamos representados por aqueles que ali estavam questionando Jesus. A nossa revolta, ela permanece até hoje. Como disse ele, a gente não estava se preocupando com as coisas de Deus, a gente estava se preocupando com o material. E a gente continua se apegando. Isso não é justiça. Não é justiça. Eu não estou preocupado com o que o meu dinheiro vai fazer. É porque todo mundo, é a famosa lei de Gerson. A gente está preocupado, eu estou preocupado com a vacina? Estou. A Covid está aí. Mas eu não estou preocupado com o meu irmão. Eu estou preocupado quando vai chegar a minha vez, com aqueles que estão furando a fila e me julgando para o final da fila. Eu não estou preocupado em pedir a Deus o entendimento do porquê da Covid, da pandemia. Eu não estou preocupado, como o Denício fez no início, de fazer prece pelos médicos, pelos motoristas da ambulância. Não. Eu estou preocupado que o dinheiro está sumindo, que estão comprando vacina a preço exorbitante, porque uma máscara aumentou. Gente, infelizmente, reside em cada um de nós um pouco deste egoísmo, deste orgulho. Reside em cada um de nós. A gente está preocupado não é em rezar pela saúde dos outros, em pedir, em entender o porquê da pandemia. Não.
Você liga a televisão, parece uma guerra na televisão. Se você balançar assim, ó, falar assim, ó, vou depurar isso aqui, vou apurar, vou tirar só aquilo de bom. Você não consegue. Não tem ninguém brigando pelo direito de ninguém. Está cada um brigando pelo seu direito. Isso é o quê? Orgulho, egoísmo. Pega aí, eu estou na cidade de Sacramento, 1918. Tinha uma pandemia, a gripe espanhola. Segundo hoje em dia os relatos que existem na literatura, estima-se em 100 milhões de vidas que partiram naquela época em retorno à pátria espiritual. Eurípides Barçanufo foi um trabalhador que até o último momento, estava fazendo o quê? Levando o remédio, o cuidado, o carinho, o atendimento àqueles irmãos que estavam doentes pela gripe espanhola. Será que em algum momento ele falou assim, eu não vou fazer isso não, porque eu posso morrer? Será que em algum momento ele parou para procurar saber qual a origem, quem foi que começou a pandemia? Quem trouxe a pandemia para o Brasil? Por que aqui em Sacramento estava cheio de pessoas que não eram de Sacramento? Ele nunca falou assim, eu não vou atender não, porque você é de Rifaina, você é de Uberaba. Não. Olha a diferença das coisas. Aonde nós estamos, veio de novo a mesma prova, muito parecida, quase que uma evolução da gripe espanhola, veio 100 anos depois. E como nós estamos? O que é que nós estamos fazendo? Quantos de nós estão verdadeiramente preocupados com o outro? Quantos de nós, vamos analisar só a nossa consciência, não vamos julgar os outros, não. Vamos entrar dentro daquilo que é meu, é a minha consciência. Cada um entra dentro da sua consciência. Será que nós estamos realmente fazendo alguma coisa? O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo pelo próximo? Não está muito longe, não, um ano atrás, quando começou a pandemia. A gente via Facebook, né? Todo mundo colocando lá, escuta, quem tiver aí isolado, quiser que eu vá no supermercado. Talvez o Facebook tivesse que mostrar para a gente, né, suas lembranças de um ano atrás. Sumiu, isso acabou. O que nós estamos fazendo por aqueles moradores de rua que continuam morando na rua? Que muitas vezes não tem uma máscara, que não tem um prato de comida. E aí? O que nós estamos fazendo? Não, nós estamos aí. Ah, o imposto não está sendo usado. Gente, Deus não é cego, não é surdo e não é mudo, não. Vai cobrar cada um na sua consciência. Deus não é surdo, não é cego. Ele é onisciente, ou seja, sabe de tudo que está acontecendo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Agora, adianta eu condenar um político se na fila do supermercado eu pego, deixo alguém passar na minha frente, se no trânsito eu penso apenas em mim, se na hora que um pedestre tem que atravessar a rua, eu acelero o carro,
eu não respeito o sinal, não tem ninguém olhando, eu jogo um papel no chão. E aí? Nós vamos alegar o quê? A diferença do tamanho do meu erro, do erro do outro? É erro do mesmo jeito. Eu estou escondendo de quem? De mim? É isso que a gente tem que pensar. Não adianta tentar Deus através de Jesus, não. É uma frase bonita que os americanos têm. Não pergunte o seu país o que ele pode fazer por você. Pergunte você o que você pode fazer pelo seu país. Eu vou inverter, vou traduzir essa frase para nós. Não pergunte ao seu Deus o que ele pode fazer por você. Pergunte a você o que você pode fazer para contribuir com Deus. E aí? Muitas pessoas, muitos de nós, você quer ver uma coisa que eu falo? Mas eu fui roubado, eu fui assaltado. Então vamos mudar a questão. Se o bandido, se o ladrão tiver chegado para você e falado assim, ó, eu preciso que você me dê o dinheiro agora. Ele tem os motivos dele. Você vai falar para ele, por que eu vou te dar meu dinheiro? Não, porque eu quero, porque eu preciso. E aí? Não, mas Deus existe, não existe? Então, se a gente fala assim, não caiu uma folha sem que Deus permita, de certa forma, aquilo é uma aprovação para você. E aí? Eu fui vítima de assalto muitas vezes. E eu não vou negar que eu fiquei pé da vida. Mas depois eu vou pensar. Depois eu falo, gente, mas calma aí, o errado é ele. Aí eu estou condenando ele mais ainda. O que está trazendo para mim? Eu ficar com raiva dele, do bandido. Eu tenho que pedir a Deus perdão por ele. Eu tenho que pedir àquele irmão perdão. Porque se ele está errando, ele é meu irmão. Ele não tem um entendimento ainda de se questionar que a atitude dele é errada. Mas parte do erro dele é meu. Talvez se ele viesse me pedir um emprego, e aí? Talvez se ele viesse me pedir um prato de comida, será que eu teria condições de não hoje? Eu almoço todo dia. Toma, leva o meu prato de hoje porque eu posso ficar sem comer um dia, não vai me matar. E aí? O erro do meu irmão, ele tem uma parcela de culpa minha. Os políticos que estão lá roubando, quem fez mau uso do voto fui eu. Foi todo mundo. Se os impostos estão aí sendo usados de forma errada, é porque, de certa forma, porque eu elegi mal, por algum motivo que não foi um motivo justo, eu fiz escolhas erradas. Eu estou pagando. Do mesmo jeito que eu estou aqui na Terra, encarnado, no Brasil, encarnado aqui, é por merecimento meu. Alguma coisa, Deus não erra, gente. Você vê em muitos países aí de primeiro mundo, o pessoal coloca uma barraca num camping, vamos supor, tá lá. Não tem ninguém olhando, ninguém vendendo nada. Você vai lá, pega um pente de ovos e deixa o dinheiro.
Será que nós, brasileiros, que tanto nos vangloriamos da natureza, do carnaval, será que nós estamos preparados para situações dessa? Aí em Uberaba, se colocar uma barraca dessa ali no quarteirão fechado da Arthur Machado, o que será que acontece? Aí muitas vezes um vai ver pegando e fala, mas o outro está pegando, eu vou pegar também. Gente, eu tenho que me preocupar que a falta de praticar o bem também é um erro. Olha lá, vamos voltar lá de novo no Eurípides Bossanova. O que eu estou fazendo? Eu não vou perguntar o que o Vanderlei Lombardi está fazendo, não. Eu não vou perguntar o que o Sebastião Ronaldo está fazendo, não. Mas o que eu estou fazendo para melhorar a vida do Vanderlei, para melhorar a vida do Sebastião, ou pela vida daquele que eu não conheço, eu não sei o nome, não sei o rosto. Será que eu estou dedicando, num dia, 5 minutinhos para fazer uma prece sentida? E aí? Gente, eu estou falando demais, né? Alguém tem algum questionamento? Alguém tem algum posicionamento? Agradeço a vocês aí pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Jesus e muita luz. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.